Quem sabe deva ter acontecido, mas não nas proporções que ocorreram nos últimos anos. Aqui no Brasil, essas catástrofes têm sido assim, simplesmente inimagináveis. A despeito da imprevidência pública, mas estão acontecendo. Os sinais mostram o comportamento do ser humano. O ser humano cada vez mais mostra-se com o coração insensível, endurecido, a falta de compaixão. Muitas vezes observamos o ser humano e perguntamos, mas meu Deus do céu, assistimos recentemente um vídeo que mostra os animais sendo maltratados lá no Nordeste. Antigamente se usava muito o jegue para o transporte. E com a evolução da indústria automobilística das motos, ficou hoje muito fácil comprar uma moto. E o nordestino substituiu o jegue pela moto. E os jegues passaram a ser abandonados, e muitos deles passando por situações assim calamitosas, em que a gente vê o animal sendo submetido a sofrimento inadmissível para um ser humano, que nós consideramos o ser humano é o máximo da criação, gente. Deus criou tudo e colocou-nos na condição humana, porque nós somos a parte mais evoluída da criação. Mas nós observamos que nesse final de ciclo, nesse período de transição em que estamos passando, a insensibilidade da criatura humana com os animais, com o seu semelhante, atitudes inconcebíveis, a devassidão do ser humano, a perda dos valores morais, a pedofilia, a brutalidade, a violência. E nós podemos analisar por nós mesmos. Basta sair um dia em que estamos um pouco atrasados no trânsito, quando alguém nos fecha, quando alguém nos atrapalha, e nós perdemos muitas vezes, na maioria das vezes, a compostura. Nos desequilibramos espiritualmente e de repente estamos lá quase agredindo a pessoa com pensamentos, com palavras de baixo calão. E quando passa aquele momento, a gente pergunta: meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer isso? Então o sinal dos tempos está aí. E nunca foi tão importante o conhecimento da doutrina, da confiança raciocinada, que Jesus nos diz: olhai e não vos assusteis. Como eu não vou me assustar quando eu olho e vejo essas coisas acontecendo? Então eu preciso ter conhecimento de causa, para analisar melhor o efeito. Nós precisamos conhecer mais. E quando a casa oferece um curso como esse, é uma oportunidade maravilhosa, gente, para que todos possamos aproveitar, conhecer melhor, participar, sair dessa sintonia ruim que as forças negativas tentam nos envolver, porque paira no ar uma energia muito agressiva, de devassidão, de violência, de brutalidade, de ódio. E quando nós entramos nessa sintonia, é uma coisa difícil de sair e assustadora. Quando a casa oferece um curso de orientação para jovens a partir de 15 anos, e nós vemos tantos jovens por aí perdidos, mande seu filho fazer um curso. Se conhece alguém, venha. A casa faz a sua parte, oferece. Os amigos pedem, divulguem. Não podemos fazer ouvidos moucos, entrar por aqui e sair por aqui. Temos que conhecer a verdade, porque a verdade nos liberta. Ah, mas o curso é de terça-feira. Terça-feira é o dia do paredão lá do BBB.
Meu Deus do céu, é mais um sinal de final de tempos, viu? Estamos na 11ª edição. Me desculpem, gente, mas eu não consigo. Esses dias eu estava me achando chato, porque eu faço as palestras por aí, eu falo, gente, eu não entendo como é que o ser humano, inteligente, pessoas inteligentes, não consegue, é mais uma armadilha. Não consegue ficar sem assistir o Big Brother Brasil. E depois ainda ficam comentando, eu falo, mas como é que pode isso? Então eu vou dizer uma coisa para vocês. O que nós aprendemos é que tudo no universo é energia. E a energia, ela vibra. A energia é algo que está em todos os lugares. Amor é energia, só que energia positiva. Dizem os espíritos que a maior força que rege o universo é a força do amor. É a energia do amor que emana da fonte criadora de tudo, que por falta de uma denominação melhor, na nossa condição de pobreza, de palavras para nos expressarmos adequadamente, nós dizemos, é Deus. Deus que é a causa primária de todas as coisas, que deu origem a todo esse universo infinito que nós não temos nem ideia da compreensão, da dimensão, da grandeza de tudo isso. Essa inteligência que criou tudo isso e nos criou também a sua imagem e semelhança, não na forma física, mas na forma espiritual, que um dia veremos de ser uma centelha divina, que em alguns ainda está adormecida, opaca, em outras já começa a despertar, a emitir raios de luz, e outras refulgem de forma magnífica. E um dia, a semelhança do próprio Criador, seremos uma centelha que vibra na energia do amor, dessa fonte que é a causa primária de todas as coisas. Então a energia que vibra no universo é luz, é amor. E nós temos que buscar esse diapasão vibratório para entrarmos nessa sintonia. Porque diz a ciência, e isso é comprovado, que o nosso pensamento é energia. Nós sabemos que o nosso pensamento é energia atuante. A ciência diz que o nosso pensamento são ondas eletromagnéticas que se irradiam a partir da nossa mente e se expandem pelo universo, ela vai embora, não tem barreira. Então todos nós também somos co-criadores, copartícipes na criação divina, porque nós também criamos, o ser humano também é capaz de criar, de dar formas. Da mesma forma que os pensamentos de alegria, de positivismo, de amor, de paz, de harmonia, geram energias positivas, os pensamentos de ódio, de rancor, de mágoa, de devassidão, de brutalidade, geram energias também, cada uma vibrando na sua sintonia com o seu dia, de acordo com o seu diapasão, com a densidade daquele sentimento. Então nós somos energia atuante, porque Einstein descobriu que a matéria é energia condensada. Se nós submetermos um corpo sólido a uma decomposição atômica, nós vamos observar que aqueles átomos voltam a ser energia e integrar as energias cósmicas. Então nós vemos que tudo no universo vibra num diapasão vibratório específico, porque tudo é energia. Nós somos energia.
Dizem os espíritos que existe uma comunidade de espíritos perfeitos, que já atingiram a perfeição, que habitam as esferas crísticas, esferas de luz, dos quais Jesus é um dos seus membros divinos. Esses espíritos que já perderam a condição, e nós não podemos localizá-los nem no tempo e no espaço, porque eles vivem numa outra dimensão. Esferas crísticas são esferas de luz, de energia, e estão na estreita comunhão e na estreita sintonia da força criadora universal que nós chamamos de Deus. Esses espíritos captam a vontade criadora, manuseiam as energias que o Espiritismo diz que são energias cósmicas que circundam o universo. Eles manuseiam essa energia, que é o fluido cósmico universal, que a ciência descobriu nas galáxias informações, nuvens de hidrogênio. Eles identificaram essa energia como, denominando na parte científica, como se fossem nuvens de hidrogênio, que nada mais são que as energias cósmicas que nós falamos há pouco. Esses espíritos que têm energia mental, porque estão na sintonia com o Criador, captam o desejo da criação, dão formas a nebulosas, mundos, condensam a matéria, e assim foi com o nosso planeta. E na imensidão cósmica do universo, galáxias se perdem nessa imensidão sem fim. E quantos outros planetas existem e rodopiam na magnífica perfeição, num balé fantástico, numa sinfonia perfeita, que tudo envolve na lei do amor, em equilíbrio. Esses mundos maravilhosos, alguns entoam cânticos de louvor ao Senhor, porque já ultrapassaram as barreiras que ainda nós nos engalfinhamos, e já vivem em outras condições mais elevadas. Todos esses planetas já passaram, esses que evoluíram, já passaram por situações semelhantes a que nós estamos vivendo atualmente aqui na Terra. Esse é um detalhe da grande criação, do projeto de Deus, da grande criação, é que todos os seus mundos, a humanidade, cada ser humano, cada criatura que Ele deu vida, que Ele deu o sopro divino e o dom de existir, pudesse evoluir pelo amor ou pela dor. Então, na verdade, esse momento grave que nós estamos passando é um detalhe na grande criação, na grande obra da criação divina. Os outros planetas também passaram, e a Terra também vai passar. Vamos sair daquele período de expiação e provas, em que o ser humano vive num momento em que diz no Apocalipse que no final dos tempos as forças do mal seriam soltas, e elas viriam cheias de fúria, porque sabem que lhe resta um pouco tempo. E nesse momento nós estamos vivendo sob um assédio intenso das forças negativas, que buscam nos envolver no diapasão negativo, daquela vibração típica da besta, que João Evangelista simbolizou como o número 666, que aliás veio até uma nova explicação, o que significa aquele 666, que não é o nome específico de uma pessoa, mas a vibração do ser humano naquele ponto mais baixo da sintonia com o mal, em que nós, no nosso pensamento que gera energia, nos sintonizamos com essas energias negativas, em vez de nos sintonizarmos com as forças